Hoje eu vou falar sobre a importância de você dominar profundamente as coisas básicas antes de você ir para as coisas avançadas. Eu estou lendo um livro chamado The Art of Learning, muito legal, onde o autor ele foi várias vezes campeão nacional e mundial de xadrez e depois ele começou a praticar artes marciais e ele se tornou também campeão de push hands. E ele é fascinado por aprendizado. E aí, numa passagem do livro, ele fala da importância da gente dominar o básico. Ele coloca como exemplo quando os professores em geral vão ensinar os alunos novos, as pessoas que estão começando a aprender xadrez, e esses professores botam lá a mesa de xadrez com todas as peças e começa a explicar teoria atrás de teoria, e o aluno fica maluco, porque ele tem que decorar onde que estão as peças, tem que decorar as jogadas, tal, e é muita informação ao mesmo tempo para ele. E aí o autor apresenta a possibilidade disso ser ensinado de outra forma, que é você colocar a mesa de xadrez, o tabuleiro, só com um rei de um lado e do outro lado um rei e um peão. E ensinar técnicas, ensinar estratégias, ensinar movimentos usando só essas três peças. E aí o aluno que está aprendendo, ele consegue entender com muito mais facilidade, ele consegue dominar aquele conceito e aí ele vai lá e coloca mais uma peça para ficar um pouquinho de nada mais complexo e aí ele ensina estratégias e técnicas e movimentos usando só aquelas peças. Dessa forma, o aluno, o estudante, ele internaliza aqueles movimentos básicos e com aquilo internalizado nele, fica mais fácil ele aprender os mais avançados. Ele cita também o conceito de chunking, que basicamente é a capacidade do nosso cérebro de pegar uma grande quantidade de informações, que pode ser o básico, e ele fica no nosso cérebro armazenado como se fosse um arquivo só, por assim dizer. É como se ele pegasse um monte de arquivo, um monte de informação e comprimisse em uma coisa só. Fazendo um exemplo, sei lá, com a informática, é quando você pega todos os arquivos que tem dentro de uma pasta lá e você faz ali um arquivo .zip e todos aqueles arquivos ficam dentro desse arquivo zip. E aí se você quer fazer uma transferência desses arquivos, você não precisa transferir um por um. Você pega só esse arquivo zip e numa tacada só vai todos os arquivos. Ele diz que o nosso cérebro também faz isso. Então ele pega todos os conceitos básicos de alguma coisa, comprime numa única peça de informação e quando a gente precisa, ele acessa tudo isso de uma vez e de modo inconsciente. Então ele diz que os profissionais do xadrez, os caras que são bons mesmo, de alto nível, quando eles estão olhando para as jogadas, eles não precisam ficar calculando na cabeça deles, ou eles não precisam ficar processando aquelas coisas que são muito básicas, ou aquelas estratégias iniciantes. Aquilo já faz parte dele, faz parte até de certa forma do instinto dele, ele consegue observar aquilo de forma totalmente inconsciente, e aí a parte consciente dele fica focando só nas peculiaridades daquele jogo em si. E por que isso acontece? Como que você faz esse chunking? Como que você cria chunks no seu cérebro? Pegando as coisas básicas e dominando elas muito bem antes de partir para as mais avançadas. Um exemplo concreto disso que eu posso mostrar e que acontece aqui nos nossos sites sobre aprendizado de japonês é, por exemplo, a pessoa mandar uma pergunta: ah, Luiz, eu tô aprendendo japonês, mas eu tenho muita dificuldade em memorizar o hiragana, o katakana e os kanjis. E por essa pergunta a gente já consegue perceber que essa pessoa ela não está dominando o básico antes de ir para o avançado. Por quê? Porque se você ainda não dominou completamente nem o hiragana, você nem deveria pensar no katakana ou no kanji. E assim por diante. Se você dominou o hiragana, aí você vai para o katakana. Se você não dominou ele, nem precisa pensar em kanji ainda. Ou então você masteriza a parte básica de algum conhecimento, o seu cérebro vai criar um chunk com essas informações básicas e quando você for aprender as coisas mais complexas, ele acessa essa parte básica de modo totalmente inconsciente. E essa é a importância da gente dominar o básico primeiro e colocar muito foco no básico. Esse autor, quando ele começou a praticar artes marciais e ele começou a praticar push hands, ele começou a disputar e vencer campeonatos muito rápido. Em apenas 2 anos ele já estava num nível praticamente profissional. E ele atribui isso, ele diz que, claro, a capacidade dele de aprender que ele desenvolveu com o passar do tempo, graças ao xadrez, que ele pensava muito no aprendizado, mas também porque durante a prática dele de push hands, ele focava em dominar, internalizar e criar chunks
primeiramente com os movimentos mais básicos. Então ele ficava repetindo, 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 até o cérebro dele criar um chunk com essa parte mais básica e se tornar uma parte inconsciente dele. Então, esse é o vídeo de hoje, falando um pouco sobre a importância do básico. Super recomendo esse livro, tá aqui na descrição se você quiser acessar. Deixa um comentário dizendo o que você achou e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!